Chegamos praticamente na metade do livro de Juízes. Entretanto, chegamos ao último ciclo dos juízes. O último juiz narrado, descrito aqui no livro é Sansão, e a partir daí o livro vai ficando mais sombrio, mais tenebroso. É um livro difícil, Convido aos irmãos a lerem a segunda metade de Juízes. E nós aqui, pastores, presbíteros, nos colocamos à disposição para responder as perguntas que aparecerem, porque certamente aparecerão. Como a gente vem falando, Juízes é um livro difícil de ler, porque ele trata de um momento da história de Israel difícil também, de rebeldia, de autossuficiência, em que o povo tinha abandonado o caminho do Senhor quando resolveu se misturar com os povos da região, não cumpriu tudo aquilo que ele deveria fazer de retirar os povos inimigos, pelo contrário, ele tentou viver de forma conjunta, e isso comprometeu a moralidade, isso comprometeu a santidade do povo de Deus. Então nós vimos algumas vezes esse ciclo em que o povo de Deus se afasta do Senhor, Deus usa os próprios inimigos, aqueles povos que deveriam ser retirados da terra, quando eles entraram na terra prometida, contra o povo de Deus. O povo de Deus clama ao Senhor e o Senhor levanta um juiz. Mas nós dissemos também que, embora haja ciclos no livro de Juízes, esses ciclos estão mais para uma espiral de decadência. Porque a cada ciclo, a cada ida e vinda de um juiz, parece que a situação vai ficando pior. E os juízes, como já vimos, são pessoas inadequadas para o papel. São pecadores, são, embora representantes do Senhor, escolhidos pelo próprio Deus, eles são cada vez mais inadequados na função de libertador. E isso nos deixa muito claro que é o Senhor quem está agindo no livro, é o Senhor quem está agindo na história. É proposital que Deus levanta homens inadequados como seus representantes, para mostrar que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei de Israel, que Ele é o verdadeiro governante. Até que então, nós chegamos em Sansão. E Sansão é o fundo do poço. Eu digo que Sansão é uma daquelas histórias, se você já nasceu e cresceu na igreja, com certeza você ouviu quando era criança, mas ela está longe de ser uma história para criança. A gente tem algumas histórias assim, né, no nosso, que a gente ensina para as nossas crianças, mas quando a gente vai ver os detalhes, caramba, isso daqui eu acho que... Mas a gente tem que continuar ensinando, gente. A Bíblia toda deve ser ensinada. Porque, na verdade, a Bíblia, e principalmente os livros históricos, não filtram a realidade. A gente vive tempos em que a gente filtra a realidade. Antes, com os filtros lá do Instagram, agora até a IA faz isso para a gente nem sabe mais se a imagem, se o vídeo, se o áudio que a gente ouve é verdadeiro ou foi criado por uma inteligência artificial. A gente está sempre tentando burlar a realidade, sempre tentando maquiar aquilo que é feio no mundo. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia nos mostra a realidade como ela é. A Bíblia nos mostra um povo que é povo de Deus, mas muitas vezes parece que não quer ser povo de Deus. A Bíblia nos mostra um juiz, um ungido do Senhor desde o nascimento. Tinha tudo para dar certo, como a gente vai ver. Mas ele não está nem aí para Deus. Ele não está nem aí para o chamado dele. Ele só quer saber de si. Ainda assim o Senhor age. Ainda assim o Senhor age através de Sansão, apesar de Sansão. Ainda assim o Senhor age através de nós, apesar de nós. Então, hoje nós veremos o início da libertação do povo de Deus. São 4 capítulos, o texto é extenso, mas eu não vou lê-los todos. Eu vou destacar o ensino teológico do texto e já fazer a aplicação cristocêntrica para cada ponto do ensino hoje, na medida em que a gente seguir na história de Sansão. E, de novo, isso é uma escola dominical, os irmãos estão mais do que convocados, não convidados, convocados a perguntar. Não vai estar passando o microfone, então fica tranquilo, pode fazer a pergunta, eu repito aqui. Então, fiquem super à vontade, tá bom, gente? Então, vamos deixar aberto por enquanto aí, Juízes, capítulo 13.
Então, qual é o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos aqui? É que a graça de Deus se manifesta para a salvação do seu povo. Capítulo 13, que narra o nascimento de Sansão, o ensino principal desse capítulo é simplesmente esse, é a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que a gente recebe do Senhor sem mérito, sem algo em nós que pudesse compelir e inclinar o coração do Senhor a nosso favor. Isso fica muito claro, mas assim, transparente nesse momento do livro de Juízes, em Sansão. Por quê? Nesse momento, parece que o ciclo se rompe. Lembra que eu acabei de falar? O povo se afastava de Deus, ele clamava ao Senhor e o Senhor levantava um juiz. Esse era o ciclo? Aqui não. Aqui o povo não clama a Deus. O povo continua fazendo aquilo que ele já fazia de errado. Deus levanta, sim, agora os filisteus, cada hora é um povo, né? Então aqui em Sansão, Deus levanta os filisteus, mas o povo não clama salvação ao Senhor. Pelo contrário, e na narrativa a gente vai ver em algumas cenas que o povo até fica acomodado com isso. Mesmo sabendo que vive uma opressão, mesmo sabendo que aqueles a quem quem lhes oprime são inimigos de Deus, são servos de deuses falsos, de outros deuses, mas as personagens do livro de Juízes parecem não se importar com isso. Pelo contrário, o coração daquele povo está cada vez mais distante do Senhor. Deus, então, nem espera que esse povo clame a Ele. De todos os períodos de domínio, o domínio dos filisteus foi o maior, foi o mais extenso descrito pelos Juízes, 40 anos, o dobro do segundo maior. Então vejam como aqui a gente já tem por muito tempo uma geração inteira sob domínio de um povo inimigo do Senhor, mas que não clama ajuda a Deus. Eles simplesmente desistiram do Senhor. Esse é o povo de Deus, descrito aqui em Juízes 13. E até então, quando nós vemos um libertador, quando Deus chega para Manoá, pai de Sansão, e a sua esposa, que não fala o nome dela, nós vemos que até o nome de Sansão nos revela algo sobre aquele povo. Sansão significa tal como o sol. Não é um nome muito bíblico, né, gente? Tal como o sol. Isso provavelmente era uma influência dos cananeus, porque aquela região onde eles habitavam, um dos deuses mais proeminentes ali era o deus Sol cananeu. Então vejam, até Sansão, depois que Manoá e sua esposa recebem um anúncio de chegada de um filho que iria começar a libertação dos filisteus, qual é o nome que eles dão? Tal como o Sol, um nome pagão, um nome de origem pagã. Então vejam que a mentalidade do povo já está impregnada de paganismo. Ele já não considera o Senhor. Mas é justamente nessas circunstâncias que nós vemos um libertador sendo levantado e sendo justamente usado por Deus para libertar o povo. O povo não clama ao Senhor e, na verdade, ninguém clama a Deus nessa narrativa de 4 capítulos, a não ser Sansão 3 vezes. 2 vezes a gente vai ver, para fim próprio, para benefício próprio, sem nenhuma consideração com o Senhor, e na última vez, como um ato de desespero antes de se matar, de se suicidar. Porque realmente, Sansão se matou, né, gente? Hoje eu não vou contar essa história que a gente conta para as crianças, mas não é a versão para crianças. Então a gente vai ver esses detalhes do texto. Sansão foi um suicida. É no último momento da sua vida, no seu momento de morte, é que ele verdadeiramente clama ao Senhor. Então é esse o nível, a gente chegou no fundo da nossa espiral. Não é à toa que daqui em diante, o livro de Juízes só vai narrar carnificina, só vai narrar as tribos lutando umas contra as outras, brigando umas contra as outras, só desespero, só malícia, só maldade.
Então vamos seguir aqui. Então a gente tem que a situação do povo de Deus era miserável, espiritualmente falando, e nada justificaria a ação de Deus. E por isso mesmo, esse primeiro ponto aqui, é a graça de Deus. É Deus agindo para salvar, para libertar um povo que não quer ser liberto, que não busca a libertação no Senhor. Então, Juízes, capítulo 13, versículos 2 a 5. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará novilha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Muita coisa, gente, nesse início do capítulo 13. Então, o que acontece? A gente é apresentado a um casal, uma mulher estéril, que é visitada por um anjo do Senhor. Então isso aqui já mostra, já destaca que Deus está agindo por uma mulher estéril justamente para apresentar aos leitores e ao povo que é Ele quem está fazendo isso. É Ele quem trouxe Sansão, com um objetivo. Sansão não deveria existir, porque a sua mãe era estéril. Então, já é parte da soberania de Deus em levantar um libertador, de onde não poderia vir um libertador, um ventre fechado, mas também já é um outro movimento de graça local para aquela mulher, porque mulheres inférteis eram consideradas desonrosas, indignas. De alguma forma foi amaldiçoada por Deus, de alguma forma foi amaldiçoada pelos deuses. Isso era um pensamento comum da época. A infertilidade tirava a honra, tirava a dignidade da mulher naquele contexto cultural. E quando o Senhor, então, escolhe uma mulher que já não tinha essa dignidade social, por ser estéril, Ele mostra a sua soberania, a sua graça de forma geral por todo o povo, porque sairia um libertador dali, mas também de forma local. E quando nós olhamos a história da redenção, desde Abraão, nós vemos mulheres sempre estéreis no meio da história. Sara, Rebeca, nós vamos vendo cada vez mais aquilo que seria algo fruto do próprio pecado. Não porque essas mulheres fossem pecadoras ou pecaminosas, sei lá, então elas foram amaldiçoadas com a esterilidade. Mas quando a morte entra na terra, quando o pecado entra com a queda, a morte se faz presente desde o ventre, até evitar a vida. Isso é fruto de um mundo de pecado. Aquele mundo de abundância, aquele mundo que usufruía, desfrutava da bênção de Deus, e de multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra, agora é um mundo de ventres estéreis. E toda vez na história da redenção que Deus age numa mulher nessa forma, Ele está dizendo: eu estou indo contra a morte, eu estou indo contra a direção dessa condição de pecado em que o mundo se encontra, para fazer valer a minha promessa, de que o descendente da mulher seria levantado para pisar na cabeça da serpente. Mais uma vez, uma mulher que não poderia ter filho, é abençoada por Deus, para que o seu representante saia de onde não poderia vir criança. Então aqui já é algo extremamente milagroso da parte do Senhor. Aparece então um anjo e ele diz que ela dará filho, e então passa uma instrução para a esposa de Manoá. Esse menino, ele deveria seguir a lei do nazireu, ou nazirato, que era uma lei estabelecida por Moisés no Pentateuco, em que era o seguinte: quando uma pessoa tivesse interesse, vontade, desejo, necessidade de se consagrar ao Senhor de forma especial, por um momento específico da sua vida, por um momento limitado,
então ela poderia fazer um voto de nazireu. Então ela faria, né, no caso dos homens, não cortaria a barba, não rasparia a cabeça, evitaria qualquer comida impura, mas isso o povo já deveria fazer mesmo, e também o consumo de bebida forte ou fruto da videira. Havia algumas regras e, a depender do seu voto, ele seria mais ou menos rigoroso. Passado o tempo do nazirato, você então deveria voltar ao sacerdote, oferecer uma oferta pacífica e concluir aquele momento ali de consagração. Mas o interessante de Sansão é que ele deveria ser nazireu desde o nascimento e por toda a vida. Na realidade, o voto de nazirato começa na mãe ainda, no ventre. Olha o versículo 4. Agora, pois, guarda-te, ele está falando para a mãe de Sansão, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Então, isso é algo que vai permear todo o livro, né? Se o voto de nazireu realmente deu ou não poder para Sansão, aquela força monumental dele. Mas o mais importante aqui não são os poderes, os superpoderes que vêm com o voto de nazireu, mas que Sansão deveria ser separado ao Senhor, consagrado ao Senhor, porque ele tinha uma missão muito específica, ele tinha um objetivo muito específico, que era começar a libertação dos filisteus. Então fica muito claro que a escolha por um novo libertador é unilateral da parte de Deus. Você não tem uma disposição dos pais de Sansão, você não tem uma predisposição do povo para buscá-lo, você simplesmente tem o Senhor se revelando diretamente àquela família, sem que houvesse nenhum chamado, nenhum pedido de ajuda. Beleza, gente? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então já vamos para a aplicação cristocêntrica desse ponto. Ela é um pouco óbvia, né? Então, assim, fica fácil hoje. Um anjo do Senhor visitando alguém que não podia ter filho. Lógico que eu estou me referindo a Maria. Maria não era estéril, mas ela não podia ter filho naquela situação ali. Ela não tinha marido. Tanto é que é o questionamento dela para o anjo. Como que eu vou ter filho se eu nunca me deitei com homem? Então, aqui a gente vê uma similaridade entre o chamado de Sansão e o chamado de Cristo. E as similaridades entre Sansão e Cristo acabam por aqui, porque a gente vai ver o rapaz crescendo, Sansão, e a gente vê que tudo é completamente errado. Mas assim, o nascimento do Senhor Jesus traz essas mesmas características de milagre para mostrar que é o Senhor agindo na história, só que dessa vez de forma última, definitiva, para trazer o ungido, o servo, o prometido, o verdadeiro libertador, de forma unilateral, sem o clamor do povo, sem merecimento do povo, sem nada que fizesse, que justificasse a encarnação do Senhor Jesus. Pelo contrário, o povo de Deus que deveria clamar pelo ungido é aquele que condena Cristo e o crucifica. Então a vinda de Cristo e a encarnação do Senhor Jesus nos mostra isso que já vinha sendo revelado aos pouquinhos, né? A revelação é progressiva, a gente já vem falando disso, desde Sansão. Sansão é só um exemplo, para quando Cristo chegasse, realmente já aconteceu antes. Isso é Deus, isso é o Senhor, é o Deus da promessa agindo de forma unilateral para o seu povo, e não é pelo mérito do povo. E isso é muito importante. Cristo veio para concluir a libertação do povo de Deus. Se Sansão, pela sua vida, começaria a libertação do domínio dos filisteus, Cristo vem para concluir para concluir a derrota desse domínio, para acabar com esse domínio de uma vez por todas, mas não dos filisteus, mas daquele que seria o nosso maior inimigo, como lemos em Hebreus 2, aquele que tem a morte nas suas mãos, o diabo. Não porque ele é senhor da morte, mas porque ele é o nosso acusador. É aquele que acusa o nosso pecado dia e noite diante de Deus e lembra ao Senhor de que nós merecemos a morte. Mas Cristo é aquele que é o nosso advogado,
que embora as acusações de Satanás contra nós, contra os santos, sejam constantes, sejam até pertinentes, porque tudo bem, ele é o pai da mentira, ele pode inventar muita coisa, mas a gente também peca muito. A gente peca demais, o suficiente para levar Cristo para a cruz. Mas apesar disso, a gente tem o Senhor Jesus dizendo constantemente, assegurando a nossa salvação. É disso que Cristo nos libertou. É desse inimigo. Sansão, completamente imperfeito, completamente indigno da sua vocação. Aquilo que deveria ser honra, aquilo que deveria ser bênção para Sansão, que é o voto de Nazireu, que é o nazirato, era visto por Sansão como um peso, como uma superstição, era tratado de forma zombeira por Sansão. Mas Cristo não. Cristo cumpriu de forma obediente tudo que estava na lei. E até quando os discípulos vão lhe oferecer comida, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E é justamente pela obediência de Cristo que nós somos salvos. Porque quando Cristo morre na cruz, a obediência dele é depositada sobre nós. E por isso nós somos justificados, declarados justos. Quem é o justo? É aquele que obedeceu perfeitamente à lei e por isso merece salvação. Merece os benefícios da aliança, merece a vida eterna. Quem fez isso? Cristo. Mas quando Cristo morre na cruz, eu já falei isso algumas vezes e repito, acontece a grande troca. A obediência de Cristo nos é dada e a nossa desobediência é transferida para Jesus. Essa é a grande troca. Sansão nos mostra o contrário, um ungido que só desobedece, que é indigno, que é impuro, mas Cristo não. É aquele ungido que é o perfeito, que é o libertador perfeito. Esse é o primeiro ponto. O Senhor manifesta sua graça através da salvação do seu povo. Dúvidas? Tranquilo? Segundo ponto, Deus domina através da sua providência. E aqui é talvez o ponto mais difícil da gente entender da história de Sansão, porque agora a história começa a ficar mais complicada. Sansão cresce e agora a gente já vê que as similaridades com Cristo acabam. Ele tinha tudo para ser o melhor juiz de Israel. Se a gente compara com alguns juízes que vieram antes de Sansão, a gente tem, por exemplo, Gideão, um cara extremamente seguro, Baraque, representante de Deus, se escondendo atrás da figura feminina de Débora. A gente tem muitos juízes que tinham tudo para, assim, poxa, mais um. Tinha Jefté, filho de uma prostituta. Você tinha homens que estavam inadequados para a função. Mas Sansão não. Sansão, um anjo se revelou à sua mulher, à sua mãe, trouxe ele através de um milagre. Ele tinha o voto de Nazireu, tinha o apoio, digamos assim, do sacerdócio de Israel daquela época. Ele tinha tudo para dar certo, e fora uma força monumental aí dada pelo Espírito Santo. Mas ele é o que dá mais errado. E quando a gente olha os resultados, os números, as conquistas de Sansão, a gente vê que ele é o que menos conquistou para Israel. Embora o início, a libertação dos filisteus começaria por Sansão, ele é o que menos conquistou. Ele matou alguns milhares de homens. Gideão matou centenas de milhares, como vimos na última aula, 120 mil. Comparado com o que Gideão, com o que outros conquistaram, Sansão não conquistou praticamente nada. Em todos os juízes, quando termina o ciclo, é dito: e houve paz em Israel, e houve paz durante tantos anos. O ciclo de Sansão não acaba assim. Nem paz Sansão conseguiu trazer. Parece que é um juiz que deu errado, né? Parece que é um cara que deu tudo errado na vida. E a gente vê que Deus age através da vida de Sansão, nos seus erros,
no seu pecado, na sua maldade, na sua rebeldia. E esse é o ponto que eu queria trazer, que Deus domina através da sua providência. Juízes 13, 24, queria trazer para os irmãos uma nota do autor de Juízes, única, que nenhum outro juiz recebe uma nota como essa. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Não é dito isso sobre nenhum outro juiz, só sobre Sansão. Sansão tinha o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor agia através de Sansão. E ainda assim, ele foi um dos piores juízes desse ciclo. Mas Deus agiu soberanamente através da sua história. E quando a gente fala da soberania de Deus, da providência de Deus especificamente, a providência de Deus é uma doutrina dentro da soberania de Deus, que nos ensina que o Senhor tem domínio sobre tudo o que acontece no cosmos, inclusive os atos livres das criaturas. Mas ainda assim o Senhor tem domínio sobre nós. O Senhor tem domínio sobre todas as narrativas, sobre todas as histórias, de modo que a sua vontade vai ser realizada, vai ser executada na história. Nada que o Senhor decretou não será cumprido. E a gente vê isso em Sansão. Existem 3 formas de Deus agir na história através da sua providência. A primeira delas é por meios ordinários e aparentemente aleatórios. Então é quando Deus vai conduzindo a história no detalhe. É quando Deus vai conduzindo a nossa história, a nossa vida, a tudo aquilo que acontece. E às vezes a gente não tem nem dimensão do porquê, mas quando a gente olha o final, a gente então enxerga a realidade como um todo. Existe uma música já antiga, o Tapeceiro. Depois os irmãos procurem, é uma música já mais tradicional, e ela vai nos trazer exatamente isso, que Deus é como um tapeceiro, aquele cara que fazia tapetes antigamente ali na mão mesmo, uma coisa meio artesanal, mas o tapeceiro vai fazendo o tapete ao contrário. E aí, o tapeceiro está vendo o que ele está fazendo, mas se você olha para o trabalho dele, você está vendo o verso do tapete. Então, um montão de linha solta para lá e para cá, uma mistura de cores, mas quando ele vira a obra completa, você entende do porquê de cada trama, do porquê de cada nó, do porquê de cada passada de agulha. Então, esses são os eventos ordinários da nossa vida. A gente viu isso aqui no livro de Juízes, quando falamos sobre Débora e Baraque. Vocês lembram de Éber, o queneu? Quem foi Éber, o queneu? Um resumo bem rápido. Era um descendente do sogro de Moisés, Jetro, que se distanciou do povo de Jetro depois que ele foi seguindo Moisés, e Moisés convidou ele, não, vem, chamou os queneus, vem comigo, e eles não quiseram, foram para outra terra, e desse povo um outro sujeito chamado Éber se distanciou mais ainda. Resumo da história: quando Císera, o comandante inimigo de Deus, estava fugindo de Baraque, ele vai parar justamente na tenda de Éber. E quem estava na tenda naquele dia? A esposa de Éber. E ela mata Císera. Então são eventos aleatórios, um grupo que resolve não seguir o povo de Deus, desse grupo um outro sujeito que resolve ir para uma terra distante, se afastar de todo mundo, mas tinha um propósito. São os eventos ordinários. A gente também tem os eventos extraordinários, quando Deus interage com a história de forma milagrosa, de forma sobrenatural, para conduzir a história com poder e força. Por exemplo, Gideão. Gideão, com 300, destruiu, matou mais de 120 mil. Mas quando a gente viu esse estudo, nós vimos que não foi Gideão. Foi o próprio Senhor que colocou medo no coração daqueles homens, que levou aqueles homens a sonharem com Gideão, derrotando eles, e que instruiu Gideão o que deveria fazer com as tochas, com aquela coisa toda, e o próprio exército inimigo se matou. E aí, em seguida, o povo só concluiu o trabalho.
mas foi uma ação completamente milagrosa da parte de Deus. Então, eventos ordinários e eventos extraordinários. Mas no caso de Sansão, nós vemos um detalhe nisso. Porque Deus não age somente naqueles eventos aleatórios, naquelas coincidências que não são coincidências, ou de forma milagrosa, embora ele tenha realmente no nascimento de forma milagrosa, mas ele age através do pecado de Sansão. É a rebeldia, é a impiedade de Sansão, que é o instrumento de providência de Deus para libertar o seu povo. E talvez esse seja o ponto mais difícil da história de Sansão. Preparando a aula, um comentarista chamou a atenção, e eu concordo com ele, que ele diz o seguinte: para aquele momento da história, era necessário um homem sanguinário. Era necessário um homem com sede de vingança, com espada na mão. Era assim que Deus mostraria o seu poder e começaria a libertar o seu povo dos filisteus. E aí a grande dificuldade que a gente tem com o texto é exatamente porque Sansão faz tudo errado, mas Deus está com Sansão e Deus age através de Sansão justamente quando ele erra, quando ele peca. E aí a gente fica, e agora? Então Deus está compactuando com esse pecado? O que os irmãos acham? Como que a gente resolve esse paradoxo, ou esse aparente paradoxo? Deus é um Deus justo. Ele condena o pecado. Ele condena o pecador. Mas ele age através do pecado de Sansão e não o repreende. E aí, gente? Como que a gente resolve isso? Nenhuma pista? Então vamos avançar um pouquinho no texto. Vamos ver os vacilos de Sansão, vamos ver aí o que Sansão pisou na bola, pecou, se rebelou, e a gente vai tentando então explicar essas dificuldades. É difícil mesmo, a pergunta não é trivial não, tá, gente? Primeiro ponto então, a gente vê no capítulo 14 agora, a gente chega no capítulo 14, narra o casamento de Sansão. Então, o casamento de Sansão. Sansão procura uma mulher do povo inimigo, dentre os filisteus, para ser sua mulher. E isso já começa errado na história, porque desde antes de o povo entrar na terra prometida, ele foi instruído por Deus de forma muito clara, que não se misturassem com os outros povos, que não desse as suas filhas em casamento e não tomasse mulheres dos outros povos para casar com os seus filhos, porque certamente o povo seria seduzido pelos deuses da terra. E Sansão ignora completamente isso. Ele já começa ignorando uma instrução do Senhor para todo o povo. Independente dele ser nazireu ou não, ele deveria buscar em Israel uma esposa. Mas como a gente vê, Sansão é um homem impulsivo, como também outros comentaristas dizem, ele é aquele tipo de pessoa que vê alguma coisa e toma para si. Ele satisfaz os seus desejos, ele satisfaz os seus olhos, ele satisfaz o seu coração sem medir as consequências, nem ter um juízo moral sobre aquilo. Ele simplesmente vê, quer e pega para si. E foi o que aconteceu. Versículo 1 do capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Então aqui a postura de Sansão é muito ruim. Cabia aos pais escolherem as esposas para os filhos, e não o contrário. Aqui a gente vê um filho mimado. Talvez Sansão fosse aquele filho mimado, criado só com Nescau, porque ele era nazireu, consagrado ao Senhor. Então a gente vê isso, a gente vê uma postura de alguém mimado. Pô. E os pais de Sansão, eles até tentam. Poxa, não quer aqui uma mulher do nosso povo? Mas vejam, não há temor ao Senhor.
Porque o que os pais dele deveriam dizer é o seguinte: nós não faremos isso, Sansão, porque isso vai contra a instrução de Deus. Não tem nenhuma mulher dentre o povo de Deus, dentre o povo do Senhor, não. Eles simplesmente têm uma rixa cultural. Os filisteus são os incircuncisos. E o que eles dizem? Entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo? O pai dele falando. Então o problema dele não é ser o povo de Deus ou não. Ele só está seguindo o costume. A religião, o serviço a Deus, virou costume para Israel, percebem? Não há temor ao Senhor. Nem dos pais de Sansão, que receberam um anjo de Deus. E eles falham terrivelmente em instruir os filhos. E aí Sansão vira e fala: não, eu quero essa, igual aquelas crianças no shopping fazendo birra no mercado. E o que eles fazem? Eles dão para o filhinho parar de chorar. Então percebam que ninguém aqui é inocente nessa história, mas Deus usa isso. Raramente, gente, isso é um princípio que a gente vê no livro de Juízes e até torna difícil a nossa interpretação do texto. Raramente o livro de Juízes vai nos dar uma observação moral sobre o texto. Ele simplesmente nos joga narrativa. Ele nos dá pistas, mas ele nos joga narrativa. Por exemplo, com Débora, ele não vai falar se era algo bom ou ruim ter uma juíza, mas ele dá destaques. Naquela época tinha uma mulher, Débora, juíza, e ajuizava como mulher. A gente viu isso na história. Mas ele não fala, isso é bom, isso é ruim, é porque tem pecado, não é porque tem pecado. Percebe? Isso dificulta a nossa interpretação, nos traz desafios, porque o autor de Juízes realmente não se posiciona em alguns casos, mas aqui ele se posiciona. Ele nos explica o que está acontecendo. Ele antecipa aquilo que deveria causar no leitor. Sério que Sansão, ungido de Deus, realmente vai pegar uma mulher entre os filisteus para ter como esposa? E aí então, raramente, mas aqui o autor no versículo 4 ele coloca uma nota: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. O que vinha do Senhor? Sansão casar com uma filisteia. Viu a problemática aqui? Pois este quem? O Senhor procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha que difícil, gente. Deus então estava buscando, entre aspas, uma desculpa, uma ocasião, uma oportunidade para gerar o conflito com os filisteus, entre Israel e os filisteus, e ele vê na imoralidade de Sansão, no pecado de Sansão, essa oportunidade. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar... Oi, pode interromper, vai lá. Perfeito. Muito bom, Reginaldo. É exatamente essa a ideia. É por aí que a gente vai resolvendo esse nó. Né? O presbítero Reginaldo aqui, os que não ouviram, ele perguntou se faz essa comparação, se é possível comparar com a situação do coração endurecido de Faraó, que Deus usou o coração endurecido de Faraó justamente ali para libertar o seu povo. Então é exatamente isso, esse é o caminho. Uhum. Sansão também, no caso aí, a gente vê que não teve opção. Deus que colocou no coração dele para ele se interessar por Deus que Deus, para a proposta de Deus. Aí eu interpreto que o livre-arbítrio também é um pouco limitado mediante a vontade de Deus. Mas se o livre-arbítrio é limitado, ele é livre? Um arbítrio limitado pode ser livre? Esse é o ponto, meu irmão. O livre-arbítrio que teríamos
o tivemos em Adão. Adão era livre para decidir entre o bem e o mal, porque ele não tinha essa inclinação do pecado. O que nos limita no nosso arbítrio? O que nos limita em tomar a decisão correta de servir a Deus? O que é, meus irmãos? O pecado. Nem toda limitação nos restringe. Muitas das limitações nos trazem incapacidade. Então, quando, por causa do pecado, nós somos incapazes de enxergar o certo e o errado para tomar a decisão adequada, isso já é uma limitação. E se há limitação, não há liberdade. Certo? Então, o que a gente vê, a gente chama de livre agência. São essas pequenas decisões nossas. Nós, como seres humanos, temos os nossos graus de liberdade. Sim, nós temos um certo nível de liberdade, nós não negamos isso. Mas nós não somos mais capazes, livres, aquela liberdade última, de enxergar a realidade de forma neutra, enxergar a Deus de forma perfeita e então responder a Deus de forma adequada. Quem tinha essa liberdade era Adão, porque ele ainda não era escravo do pecado. No momento então que ele peca, nós herdamos todas essas limitações de Adão. E aí, o que a gente tem agora? Pequenos lapsos de liberdade. E Deus usa essas liberdades pontuais, essas livre agências, justamente para conduzir a sua história. Aquilo já existe. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí nos parece, numa primeira leitura do texto, que é um endurecimento ativo, né? Como se Deus tivesse criado o mal no coração de Faraó. Mas quando a gente olha o coração de Faraó, quando a gente vê toda a narrativa, a gente percebe que o coração de Faraó já era inclinado para aquilo. Então, como Deus endurece corações? Ele simplesmente os abandona. Quando a gente falou dessa aula, foi eu que falei das pragas, eu até trouxe uma ilustração, até hoje eu ainda não encontrei uma melhor não, e na época eu lancei o desafio, que era do pão velho, do pão de sal. Quando a gente tem um pão e deixa ele, chegou da padaria quentinho, macinho, né? Se a gente largar o pão ali em cima da bancada, ali da mesa, da cozinha, então depois de 2, 3 dias, o que vai acontecer com o pão naturalmente? Vai ficar macio, gostosinho, quentinho? Ele vai ficar o quê? Duro, não é? Então como que a gente endurece um pão? A gente larga o pão. É assim que Deus endurece corações. Ele larga a gente igual um pão velho. Entendeu? E aí o que o Evangelho faz? Ele pega aquele pão velho e bota na chapa, esquenta, amassa, humilha, aí fica gostoso de novo. Aí, percebe, irmãos? Isso que acontece com o nosso coração. Nosso coração é inclinado para o mal. Eu tenho um exemplo ainda melhor, e que a gente não costuma tratar, que é o de Judas. Judas foi escolhido para trair Jesus. Judas foi escolhido para trair Jesus. Vocês já pensaram nisso? Que dentre os 12 tinha um não eleito? E a Bíblia nos diz que que nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição, que foi escolhido justamente para isso. Mas o que Judas fez? Aquilo que estava no coração dele. E o Evangelho vai nos trazendo essas fotografias do coração de Judas. Por exemplo, quando aquela mulher quebra um perfume, um óleo aromático muito caro para ungir Jesus, e aí então ele fala, que isso, por que não dá aos pobres? Aí a nota do evangelista é o seguinte, mas ele disse isso porque ele cuidava da bolsa e ele tomava dinheiro da bolsa. E lá na frente Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Deus usou o coração ímpio de Judas para que Cristo fosse entregue. Abram em Atos 2, a gente já está dentro da nossa aplicação cristocêntrica desse do segundo ponto, mas é ótimo, é bom que a gente já vai explicando o texto todo. Atos 2, 22 e 23.
Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, isso aqui é Pedro, pregando sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo aos judeus. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha o versículo 23. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. O que Pedro está fazendo? Ele está unindo essas duas realidades. Cristo foi entregue à cruz, foi morto pela vontade de Deus, pelo desígnio de Deus, pela presciência de Deus, por aquilo que Deus já sabia que ia acontecer, por causa do seu decreto. Então a presciência de Deus não é porque ele vê o futuro, mas é porque ele sabe o futuro, porque ele escreveu o futuro. Ok? Essa é a diferença. Presciência de Deus não é simplesmente uma presciência mística, de alguém que enxerga o futuro, como se o futuro fosse independente de Deus. Deus é soberano sobre o tempo e o espaço. Então, se ele é presciente, é porque ele decretou aquilo. Tá? Então, Pedro fala, foi por causa dos decretos de Deus que Cristo foi morto. Mas foi morto por quem? Por vocês. Vocês são responsáveis. Vocês o mataram e o crucificaram pelas mãos de iníquos. 3 vezes no livro de Atos, a gente tem o registro de Pedro usando esse ensino para pregar sobre Cristo. Ele vai dizer que era da vontade de Deus, mas que foi por meio da iniquidade do povo. Aqui é para chamar ao arrependimento, mas em outro momento é para condenar os judeus. Vocês o mataram. Foi através de Pilatos, foi através de Herodes. 3 vezes Pedro faz isso. É muito claro para Pedro. Deus usou o pecado já está à disposição. É lógico, gente, Deus é soberano. Deus é perfeito, ele vai usar até o pecado, até aquilo que é contra ele, ele vai usar a favor dele. A história de José no Egito também tem isso. Eu trouxe outros exemplos mais difíceis, porque a resposta de José é fácil, né? Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Mas aqui eu não trouxe o exemplo de José, porque em Sansão nenhum mal foi transformado em bem. O mal foi usado como instrumento. Percebe? A maldade dos irmãos de José serviu para lhes salvar. A maldade de Sansão só trouxe derrota para ele. Só trouxe sofrimento para ele. Sansão em momento nenhum desfruta da paz do Senhor, de momentos tranquilos. Ele vai do início ao fim da vida dele, lutando, brigando, matando, até se matar. Então o mal de Sansão foi usado para o bem, mas não foi transformado em bem. Henrique levantou a mão? Boa pergunta. Então, o que é a livre agência? Exemplos de livre agência. Livre agência é essa nossa liberdade local, a nossa liberdade como ser humano limitado. Então, por que eu vesti azul hoje? Por causa da minha livre agência. Eu sou livre para isso. Eu tenho graus de liberdade. Eu tenho limites dentro dos quais eu posso tomar decisões. Mas em nenhum momento essas decisões, elas são morais e elas são cósmicas. Ou seja, elas mudam o curso da história da redenção. Não. Sempre que uma decisão mudar o curso da história da redenção, ela foi estabelecida por Deus naquele decurso. Beleza? Show de bola. Então, gente, é assim que a gente responde esse segundo ponto aqui do nosso estudo no capítulo 14. Então, Deus vai usar algo que é abominável por Ele, algo que deve ser evitado por nós, que é o casamento misto, que é a união entre dois povos, no caso, um povo que não teme a Deus e um povo que teme a Deus, mas Deus usa isso em favor da sua própria vontade. E aqui, irmão, só mais o último
uma última observação sobre o texto, quando ele coloca aqui, em Juízes 14:4, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel e o Senhor procurava ocasião contra os filisteus. A gente viu desde o início lá em Gênesis que há um conflito entre duas descendências, vocês lembram disso? Quando você tem então um conflito entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. A gente vai ver isso em todo o livro de Gênesis. A gente tem o povo eleito, o povo separado, e como o tempo todo se levanta pessoas, se levanta homens, se levanta circunstâncias para tentar acabar com a linhagem da mulher, para tentar acabar com a linhagem da serpente, da mulher, a linhagem da serpente se levantando contra. E é exatamente isso que explica a graça de Deus no livro de Juízes. A gente já comentou isso em outra aula também. Por que Deus simplesmente não abandonou aquele povo? Não largou eles à mercê da sua rebeldia? Porque se o povo fosse destruído, a promessa de Gênesis 3,15, de que viria um libertador, alguém que esmagaria a cabeça da serpente, não seria cumprida. Então, Deus está preservando a sua promessa. Ele é fiel à sua palavra. E qual foi a palavra? Que um dia o mal seria derrotado. Um dia a serpente seria destruída através de um descendente da mulher. Então Deus protege o seu povo justamente para garantir isso. Em vários momentos da história, no Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus correndo o risco de ser exterminado. E a gente vê então Deus agindo de forma sobrenatural, impedindo que isso aconteça. E aqui, esse conflito fica muito claro, porque Gênesis 3,15, se os irmãos quiserem abrir Gênesis 3,15, a maldição sobre a mulher, né? Sobre a serpente, desculpa. Deus nos dá a promessa de que haveria um Salvador. Deus amaldiçoa a serpente e ele declara o meio pelo qual tudo isso vai acontecer. Está tudo isso em Gênesis 3,15. Então ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele promete que a serpente vai ser derrotada, a maldição sobre a serpente. Ele promete que a linhagem da mulher vai ser preservada apesar do pecado. E ele também nos mostra como que ele vai fazer isso. Como? Um conflito entre a mulher e a serpente. Da onde vem o nosso conflito com o mundo, com os filhos do mundo? Do próprio Deus. Quando Jesus ora pela igreja, ele fala que o mundo não nos conheceu, porque nós não éramos do mundo. Em outro momento ele vai dizer que o mundo nos odiou. Da onde vem esse ódio do mundo por nós? De Deus. Porque é através desse conflito entre as gerações, entre as descendências, que a justiça de Deus avança, que o reino de Deus avança e que ele é glorificado. Por isso, gente, é tão grave quando um crente se une com um descrente. Porque ele está trazendo para si, ele está pedindo paz por uma união, bênção sobre uma união que Deus, desde o início, apresentou como conflituosa. Não é para haver harmonia, paz, comunhão, como o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, em 2 Coríntios, entre as luzes e as trevas. Porque esse conflito foi estabelecido por Deus. E quando a gente então se une ou busca união com alguém que não serve ao Senhor, a gente está ignorando esse conflito. A gente simplesmente está reduzindo isso, está reduzindo a maldade do mundo, a maldade que existe, o conflito cósmico entre bem e o mal, entre os filhos do diabo e os filhos de Deus, às nossas próprias emoções. E dizendo, não, mas o sujeito é um cara legal, ou a menina é uma menina bacana, de boa família, não sei o que lá, com o tempo vai converter. Não. É abominável porque há conflito, gente. E o que Sansão faz aqui é exatamente o contrário. Ele traz o conflito para si. Ele chega e fala, eu não estou nem aí se é inimigo. Eu não estou nem aí se é incircunciso. Eu vou tentar entrar em paz com eles. Esse é o coração de Sansão. E o que a gente vê é a regra. Sansão está cada vez mais perto
espiritualmente e moralmente dos filisteus do que do próprio Deus. Ele mata como os filisteus, ele se vinga como os filisteus, ele toma mulheres como os filisteus. Porque no final das contas, aqueles que querem comunhão com os que não são povo de Deus, vão cada vez ser não povo de Deus. Não se enganem, principalmente os jovens e os adolescentes estão cansados de ouvir isso de mim, não se enganem. Num relacionamento, as trevas corrompem. A luz pode se prevalecer, pode pela graça, mas é exceção. É exceção. A história de Sansão nos mostra que um coração rebelde só traz maldade para si. Só traz maldade para si. Um coração rebelde que só buscava o próprio interesse. Deus usa o coração rebelde, mas ele não compactua com o coração rebelde. Ele não assegura que aquilo ali pode ser adequado em algum momento. Não. Deus se coloca contra. Só vê a narrativa de Sansão. Foi só de sofrimento. Foi só de maldição. Deus usou a maldade de Sansão, o pecado, a impiedade. Todas as vezes que Sansão buscou mulheres de forma inadequada entre o povo de Deus, Deus usou isso tudo para fazer a sua vontade, mas a mão de Deus pesou sobre Sansão. E nos prováveis 60 anos aí da vida de Sansão, prováveis 40 anos da vida de Sansão, a gente tem só sofrimento, só maldição, só maldade, porque a gente vê o ungido do Senhor buscando a própria vontade. A Bíblia nos chama atenção e nos atenta sobre isso. Por isso nós devemos procurar nos unir com aqueles que são descendentes da mulher, servos e servas do nosso Deus, e não procurar maldição para nós. É assim que a gente deve instruir nossos filhos, com a mesma firmeza. E se nossos filhos, porventura, se rebelarem, eles vão sofrer as consequências. Mas você, pai, você, mãe, você cumpriu a vontade de Deus e fez o que é certo. Não falar com meias palavras como Manoá e a sua mulher, mas com palavras inteiras. Você vai trazer maldição sobre si, meu filho. Não se engane. É maldição que você vai trazer para a sua vida. Não se engane. Terceiro ponto. Capítulo 15. A rebeldia espiritual de Sansão, então, como é visto, começa no casamento dele, mas vai piorando, traz só declínio. A gente vê então que Sansão vai sendo cada vez mais rebelde, ele é cada vez mais entregue às suas próprias paixões. Eu não entrei nesses detalhes, depois vocês podem ler todo o texto com calma, mas ele já vem zombando, ele já vem ferindo o voto de Nazireu dele. Ele não poderia tocar em nada morto, era um outro ponto do voto de Nazireu, mas ele mata um leão, ele despedaça com a própria mão. Depois uma colmeia aparece ali, ele come do mel da colmeia. E aí só um detalhe importante para esse declínio, isso está lá no capítulo 14, mas é o mesmo ponto para o capítulo 15, que é o seguinte: Sansão sabia de tudo que ele estava fazendo. Ele estava consciente do pecado dele, da rebeldia dele, porque nessa questão do mel, quando ele pega o mel da carcaça do leão que ele matou e ele dá para os pais dele, o texto diz que ele não contou para os pais de onde vinha o mel. E isso precisa ficar muito bem claro. Sansão sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo o que ele queria. E ele sabia exatamente que ele estava rompendo toda a vontade de Deus, ele estava se rebelando contra a vontade de Deus. E aí então, o que a gente vê agora é uma escalada de violência e uma vingança desproporcional. Por isso que eu falei que o comentarista traz, precisava ser um Sansão ali, na sua maldade, na sua impiedade, para começar a libertação do povo, porque você tinha um povo completamente omisso, completamente acostumado com aquele domínio de Israel e distante do Senhor. Então você precisava realmente de algo fora da curva. E o capítulo 15 a gente vê essa escalada de violência. Sansão
no capítulo 14, engana as pessoas que estavam ali com ele para o casamento dele, então ele abandona a esposa dele, a noiva dele. E aí, passado um tempo, ele lembra da menina e resolve lá, bom, agora eu vou pegar a minha esposa para mim, porque, né, eu não consumei esse casamento. Só que quando ele volta, os filisteus, viram Sansão abandonando a menina, deram ela para uma outra pessoa, para um outro cara. E Sansão fica irado com aquilo. Sansão fica irado com aquilo. E Juízes 15, versículo 3, olha só o que o texto nos diz. Então Sansão lhe respondeu. O sujeito falou para ele, né, contou a história que a noiva dele tinha sido dada para outra, e ele respondeu: dessa feita eu sou inocente para com os filisteus, quando lhe fizeram algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, ele atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, né, uma tocha, largou na seara dos filisteus, e incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Ou seja, o que Sansão fez? Ele se vingou porque pegaram a mulher que deveria ser dele. Só que como que foi essa vingança? Completamente desproporcional. Ele destruiu todo o armazenamento de alimentos de uma cidade inteira. Ele comprometeu meses de preparos, talvez até um ano de colheita, de toda uma cidade. Ele colocou em risco famílias, crianças, idosos, simplesmente porque ele abandonou a noiva dele, sem dar explicação, e eles então tomaram a menina e deram para outro. Percebem como é desproporcional? Deus está ferindo os filisteus são ímpios, eles merecem castigo de Deus e estão sendo castigados por Sansão, mas Sansão em si está agindo de forma completamente desproporcional. A sua vingança é desmedida, é completamente impiedosa. Sansão destrói as plantações, os armazenamentos dos filisteus, e qual é a reação desse povo ímpio? Eles vão lá então, na família daquela menina, da ex-noiva, e matam ela e a família, incendiando a família inteira, botando fogo na família toda. O que Sansão então faz? Fica sabendo disso, fica bolado de novo, fica irado de novo. E aí então, versículos 6 a 8, ainda do capítulo 15. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Né? Quem colocou fogo na seara e nas provisões, nos alimentos? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e a queimaram, a ela e ao seu pai. Ou seja, Sansão não fez nada em oculto. Pelo contrário, ele fez questão que os filisteus soubessem que era ele que estava fazendo aquilo tudo. E aí o versículo 7, disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Já basta ele ter comprometido toda a cidade, colocado muita gente faminta, até morrido por isso. Versículo 8, e feriu com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então vejam, agora Sansão, ele não está querendo justiça. Ele só está buscando oportunidade para dar vazão ao seu próprio desejo de sangue. Quando não é um desejo desmedido de sexo, é um desejo desmedido de sangue. Isso é Sansão. É essa força pecaminosa, incontrolável. E aí ele então reage, mata uma galera, de novo, com grande carnificina, e aqui uma das palavras de tradução é esquartejamento, então ele provavelmente esquartejou as pessoas, despedaçou as pessoas, como ele fez com o leão. Então é disso que o texto está falando, para mostrar mesmo, é descomunal e desproporcional a ação de Sansão. Mas Deus está agindo. Apesar disso, Deus está agindo. Então, qual é a reação dos judeus, dos filisteus? Eles então cercam a tribo de Judá, que era onde Sansão estava habitando. E aí aqui a gente vê como esse declínio espiritual é visto em Sansão, mas também é visto no povo. Versículos 10 e 11. Por que subiste contra nós? Os judeus, né, os descendentes da tribo de Judá, perguntando para os filisteus. Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominavam sobre nós?
Por que, pois, fizeste isso? E ele respondeu, assim como fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. Foi aquela criança, foi ele que começou. Percebem? Mas olha o que está em jogo aqui, gente. Sansão já se mostrou separado por Deus, não só como um nazireu, mas como aquele que tem o Espírito Santo. O Espírito invade Sansão, se apodera de Sansão para ele matar o leão, e ele permanece agindo com uma tremenda força. Percebem? Sansão é o melhor guerreiro. Era como se Sansão fosse o Golias dos filisteus. Golias ainda vai aparecer. E se Sansão chegasse ali na frente do exército do povo de Deus, será que os filisteus seriam tão corajosos? É a oportunidade ideal para o povo de Deus começar a se libertar do povo filisteu, percebem? Mas o que os judeus fazem? Eles levam 3.000 homens, não contra os filisteus que já estão abatidos, já têm provisões de alimentos completamente comprometidas. É a hora deles se livrarem do domínio, era a hora deles tomarem para si, de fato, aquilo que eles deveriam ter feito há muito tempo, tirar os filisteus da jogada. O que eles fazem? Eles vão até Sansão e falam, pô, Sansão, você sabe que eles dominam sobre a gente, você está errado. Você está errado em lutar contra os nossos opressores, contra os inimigos de Deus. Olha a inversão de valores. O povo de Deus estava acomodado. O povo de Deus preferia estar sob domínio dos filisteus do que entrar em guerra com eles. Mesmo tendo Sansão do seu lado, mesmo tendo todas as circunstâncias ao seu favor, o povo de Deus se acovardou e se levantou contra Sansão, aquele que que tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador do povo. Ele ignorou completamente tudo que Deus estava fazendo em favor do povo. Esse é o declínio do povo de Deus. O povo de Deus, quando está em rebeldia, não consegue ver Deus agindo. E essa outro ensino teológico do texto, porque embora o Espírito Santo haja constantemente no texto, quem nos informa isso é o narrador. Ninguém na narrativa percebe o Espírito Santo. Sansão não reage ao Espírito Santo quando ele se apodera dele, ele simplesmente age com força. Desculpa, irmãos. Aqui o povo de Deus não está vendo Deus agir contra os filisteus, ele simplesmente acha que Sansão está fazendo uma bagunça e está arrumando confusão, mas porque corações endurecidos não são sensíveis ao agir de Deus. E é exatamente esse o problema, é o problema de Sansão. Quando Sansão então tem o seu cabelo raspado no próximo capítulo, nosso último ponto, a gente vê que ele não percebe que o Espírito Santo saiu dele. Ele estava completamente à parte do que Deus estava fazendo na vida dele e no povo. E isso é fruto da rebeldia do povo. Isso é fruto de um povo de Deus, escolhido por Deus, mas que não busca Deus. A nossa rebeldia nos faz insensíveis ao Senhor. Então, mais uma vez, uma luta épica, o Espírito Santo se apodera de Sansão, ele pega uma queixada de jumento, uma metade de uma ossada, mais uma vez tocando em algo morto, ferindo o voto de Nazireu, ferindo o Nazirato, mas aí ele mata então mais pessoas, ele mata 1.000 homens ali, 1.000 filisteus. E logo depois ele estava morto, ele estava exausto, ele estava com muita sede. Versículo 18, aqui então a gente tem um registro de Sansão clamando por Deus. Mas olha o que ele diz: sentindo grande sede, Juízes 15 e 18, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste essa grande salvação, morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos desses incircuncisos? E aí Deus então abre uma fonte de água e Sansão bebe. Mas olha só como Sansão invoca a Deus. É de forma completamente arrogante. Olha, Deus, você salvou os filisteus por minha causa. 1000 anos, agora você vai deixar eu morrer? Que Deus é esse? Quem é você? Não tem temor. Não tem adoração aqui. Não tem nada a não ser alguém buscando mais uma vez o seu interesse próprio. Ele não agradece pela vitória. Ele só diz o seguinte: olha, você me usou e agora você vai fazer isso?
Vai deixar eu morrer? Percebe? Esse é o coração de Sansão. Um declínio completamente espiritual. O fundo do poço, quando a gente acha que aquilo que a gente tem como mérito é nosso. Mesmo que tenha vindo de Deus, mas a gente se apropria daquilo que Deus nos dá para a sua própria glória. A gente chega então no último capítulo da história de Sansão, capítulo 16. E aqui a gente vê a graça restauradora de Sansão. Mais uma vez, o impulso sexual de Sansão leva ele à ruína, mas a gente já viu aqui todo o declínio. Depois dessa situação com a queixada de jumento, o povo então elege Sansão como juiz. E Sansão passa então a ser juiz do povo por 20 anos. Então por isso que eu falei, provavelmente 40, talvez um pouco menos, a idade de Sansão. 20 anos como juiz, ele já era um jovem, talvez um adolescente mais maduro, antes de se tornar juiz. Então por volta de 40 anos que Sansão viveu, e foi mais ou menos o tempo de domínio dos filisteus. Então foi um pouco menos de 40, porque os filisteus continuaram dominando Israel. Mas o interessante dessa história é que do 15 para o 16 não tem nada, óbvio. O que eu quero dizer com isso? Sansão é levantado como juiz, e o 16 já vai contar a história do fim de Sansão. Então o que Sansão conquistou, executou como juiz durante 20 anos para Israel? Nada. Ele nunca mais lutou com os filisteus. Ele nunca mais conquistou nada. Ele não trouxe Israel ao arrependimento. Ele nem sequer foi um juiz justo como Débora. Porque se ele foi até aqui assim, você acha que ele como juiz, com poderes e autoridade de juiz, ele seria alguém melhor? Aquilo que a Bíblia não diz nos fala muito sobre o magistrado de Sansão. Foi isso, omisso. Não fez o que deveria fazer. O povo continua em ruína, continua em rebeldia. Capítulo 16 a gente chega então nessa história. Sansão vai para Gaza, se encontra com uma prostituta, e depois que ele se deita com essa prostituta, se envolve com essa mulher, ele então encontra Dalila, vê, conhece, se apaixona e se deita com Dalila, e 3 vezes Dalila então tenta manipulá-lo para uma chantagem emocional ali, para ele contar o segredo dele, até que na 4ª vez ele desiste e entrega o jogo, Juízes 16, 16 e 17. Importunando ele, todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se vier a ser rapada, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E aqui, gente, na verdade o cabelo era a única coisa que faltava para ele descumprir, para ele acabar com o nazirato. Por que que Deus não acabou antes com a força de Sansão? Essa é a melhor resposta, mas é a certa, é verdadeira. Propósito de Deus. A gente teve um propósito de Deus. Deus precisava cumprir isso tudo. Ele usou a maldade de Sansão. E aqui, às vezes, algumas pessoas, a gente mesmo lendo o texto, pode achar que o poder estava no cabelo de Sansão. Ou do tipo, aqui era a última coisa que Sansão precisava para se livrar mesmo de Deus, do nazirato dele. Não. O coração dele já estava completamente corrompido. Não era o cabelo que era aquele último fio de esperança e fidelidade de Sansão. Não. Na realidade, o que está por trás dessa fala de Sansão, o que parece é que ele está contando a verdade que lhe contaram. Então, Sansão realmente foi separado desde o ventre, ele sabia do seu voto, tanto que ele omitiu lá no caso do leão, e com certeza ele cresceu
com os pais dele, falando: olha, Sansão, você é nazireu por causa disso, porque você vai conseguir se libertar, porque você vai começar a libertar o povo do domínio dos filisteus e tal. E aí talvez no primeiro momento de força que ele teve, alguém deve ter associado para ele: olha, tá vendo, isso daí é por causa daquilo que Deus fez por você e tal. Lembre-se, não há percepção de Sansão de que o Espírito entra sobre ele, ele não tem consciência dessa dinâmica. Então o que Sansão está dizendo para Dalila é o seguinte: provavelmente, pelo tom e pela construção das palavras, ele está dizendo o seguinte: não sei nem se isso é verdade, mas dizem por aí que é por causa do meu cabelo. É por causa disso. Essa é a intenção do coração de Sansão. Ele não acreditava nisso. Tanto é que ele não acreditava que, se a gente continuar a ler, versículo 19 e 20 do capítulo 16, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjulgá-lo, e retirou-se dele a sua força. Disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Agora olha o detalhe: tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando que ele descobre que o Senhor se retirou dele? Quando ele não tem força. Mas é óbvio que ele acordou careca. Não tinha como ele não perceber, ele nunca teve o cabelo cortado, gente. Então é óbvio que ele se levantou e viu que o cabelo dele estava cortado. Você acha que ele se importou com isso? Você acha que ele pensou: caramba, agora realmente Dalila... Ele não estava nem aí. Então até o voto de Nazireu para Sansão era algo que contaram para ele. Mas a força dele era atribuída a ele mesmo. De fato, Deus me deu essa força um dia, mas agora ela é minha. Percebem o coração de Sansão? Então Sansão acaba então recebendo essa... de vez aí a maldição de Deus, Deus se retira dele por 2 motivos. Esse primeiro motivo, que é justamente, agora é o encerramento, o cumprimento da vontade de Deus para a vida de Sansão, é o decreto de Deus para a vida de Sansão, e também porque agora ele finalmente verbalizou, ele finalmente admitiu aquilo que sempre foi verdade no coração dele. Pode ser que antes ele ainda estivesse ali no meio termo, mas agora não. Agora não, isso daí é superstição, isso daí é história dos meus pais. E aí então ele vê que não é verdade. E a restauração do servo do Senhor acontece justamente no fundo do poço, na sua ruína, e é assim que Deus restaura Sansão. E essa é a beleza do texto, porque até aqui a gente pode ter Sansão como um inimigo, como um anti-herói, mas o coração dele é restaurado pelo Senhor. Porque ele é separado por Deus. Ele foi ungido por Deus. E o nosso coração é Sansão. Não se enganem. Não entrem naquela falsa religiosidade de achar que Sansão era terrível e nós nunca seríamos capazes de cometer isso. Deus permitiu um coração solto de Sansão por décadas para cumprir a sua vontade. Mas todos nós somos capazes de ser Sansão. Todos nós éramos Sansão antes da nossa restauração. A história de Sansão somos nós no espelho sem Cristo. Não se enganem. Mas o texto traz uma esperança. Vejam, são 4 capítulos inteiros para um único juiz e o autor faz diversos comentários na narrativa, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Versículo 22 do capítulo 16, finalzinho dele: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então, haveria força de novo porque o cabelo estava crescendo? Não. Mas é uma licença poética de Samuel, dizendo o seguinte: há esperança. O cabelo começou a crescer de novo. Deus não abandonou definitivamente Sansão. Onde só há trevas, Deus traz luz. Então o cabelo é essa licença poética, essa ilustração que o autor de Juízes nos traz para mostrar. Agora eu vou narrar
restauração e esperança. Porque até aquilo que foi destruído pode ser refeito, pode recomeçar. E aí nesse momento, Sansão é levado ao templo de Dagon, e aí só uma observação interessante, Dagon era o deus da colheita. Então aquele que destruiu todas as provisões dos filisteus, agora eles vão colocá-lo cego, amarrado no deus da colheita. Para dizer, aí ó, viu, você quis contra a gente? Aqui o nosso verdadeiro deus da colheita aqui agora. Sempre foi uma luta de deuses, Deus se mostrando que é o único e verdadeiro Deus. E aí então Sansão ora mais uma vez, mas dessa vez há um verdadeiro clamor. Juízes 16, 28, é a primeira vez que aparece clamor nesse texto todo. Sansão clamou ao Senhor. Ele clamou como quem estava sofrendo e clamando, pedindo por misericórdia. Clamou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que te lembres de mim. Tenha misericórdia de mim. E agora ele reconheceu que aquilo que contavam para ele não era história de criança, não era uma história dos seus pais, não era misticismo, mas realmente ele era ungido por Deus, realmente ele ia começar a libertação do povo, realmente ele tinha o Espírito do Senhor nele. Não era invenção, não era história, era verdade, ele reconhece isso. E aí ele reconhece e diz, peço que te lembres de mim. Mas ele ainda é Sansão, ele faz do jeito imperfeito dele. Não vai mudar perfeitamente de uma hora para outra. Ele diz, dá-me força só essa vez, Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Mas agora ele entende, embora ainda seja um pedido infantil de Sansão, ele entende que ele depende do Senhor, que é Deus quem sempre esteve com ele, e que Deus se retirou dele de forma justa, por isso ele clama por misericórdia. E então Deus é vingado, não é Sansão que é vingado, não é um dos olhos de Sansão que é vingado, é o próprio Senhor. E aqui mais um detalhe impressionante da narrativa de Juízes, são tantos detalhes que enriquecem a narrativa. Para mim é uma das mais fascinantes do Antigo Testamento, por causa desses detalhes. Aqui não é dito que o Espírito Santo de Deus entrou em Sansão. Versículo 29 do capítulo 16. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. Versículo 30, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Percebem? Toda vez que Sansão ia contra os filisteus, o que o texto dizia? E o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Aqui não. Quer dizer então que o Espírito de Deus não se apossou? Não, ele se apossou. Era assim que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Mas agora, o texto aqui está nos dizendo o seguinte, não é simplesmente por uma ação unilateral de Sansão, mas agora tem um elemento que não tinha nas outras vezes, a fé de Sansão. Sansão finalmente creu que o Senhor era quem lhe dava a força e que ele dependia do Senhor, e no exercício da sua fé é que Deus agiu. É óbvio que essa fé foi dada pelo Senhor, porque o Senhor moeu, humilhou Sansão e gerou essa fé nele, mas essa fé foi o que deu a Sansão a resposta, trouxe a Sansão a sua força. Uma fé que não veio dele, irmãos. Não entendam fé como mérito. Uma fé que veio do Senhor, porque a gente viu em toda a narrativa de Sansão que ele livre, ele entregue a si mesmo, ele exerceu tudo menos fé. Ok? Isso é muito importante. Mas é isso que nos mostra e nos justifica que lá em Hebreus 11, na lista daqueles que são exemplos, grandes exemplos de fé, Sansão está numa lista com Gideão, com Samuel, com Davi. Como assim, gente? Sansão, esse cara está dividindo lista com uma fé de Samuel, de Davi.
até de Gideão, que era aquela fé titubeante, mas que buscava ao Senhor. Porque vejam a dinâmica da situação. Sansão ora, Sansão pede a Deus, e o que ele faz? Ele mete a mão na coluna e empurra. Ele não espera nada acontecer. Percebe? Ele ora e age, na confiança de que foi ouvido. Isso é fé. Certeza daquilo que não se vê. Por isso que o texto omite a ação do Espírito Santo agindo. Porque agora não precisava nem ver o Espírito Santo. Não que ele tivesse visto antes, mas não precisava nem registrar. Porque Sansão agiu com os olhos da fé. Daquilo que está oculto no texto e não se vê. E daquilo que estava oculto a ele. O Espírito Santo agindo nele. Ele orou e agiu. E para a gente terminar, o último ponto. E o melhor de todos os comentários de Samuel nesses 4 grandes capítulos. No final do versículo 30. Foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O que isso nos ensina, gente? Isso é o principal de toda a vida de Sansão. Sansão tinha promessa, Sansão tinha bênção, Sansão tinha um nazirato, e confiando em si mesmo, se rebelou contra Deus, na sua própria força, na sua própria arrogância, ele o tempo todo procurou com prazer destruir os inimigos do Senhor. Qual é a ironia do texto? No único momento em que ele confiou em Deus e se entregou ao Senhor, em um momento, ele executou mais do que em toda a vida, tentando por ele mesmo. E ele já não tinha nem a sua própria vida, mas como valorosa, como mérito. Por isso que ele fala, por isso que eu falei, é um suicídio. Que eu morra com os filisteus. Ele sabia que ele ia morrer quando ele empurrasse aquilo ali. Ele não tinha esperança de ser salvo, mas ele não queria ser salvo. Compara com aquele Sansão que depois de ter matado todo mundo, chora igual uma criança para Deus. Vai me dar água, não? Você vai deixar eu morrer aqui depois do que eu fiz? O que Sansão faz agora? Não me importa se eu vou morrer ou não. Mas, Senhor, me dá força mais uma vez, para que verdadeiramente seja cumprida a tua vingança contra os filisteus. Aquilo que ele teve como mais precioso, que era ele próprio, a vida dele, os prazeres dele, a satisfação dele próprio, agora ele não está nem. Ele verdadeiramente se entrega. Irmãos, uma vida inteira de esforço próprio não chega aos pés de um único momento de inteira dependência no Senhor. Olha para a sua história. Imersa na balança todo o esforço que você faz para vencer, para lutar contra os seus inimigos. Agora bota do outro lado aqueles momentos em que Deus agiu sem você. A história de Sansão é a nossa história. E a obra de Cristo é semelhante à obra de Sansão também na sua morte. Porque foi na morte de Cristo, foi na cruz que ele conquistou uma vitória que ninguém poderia conquistar em vida. Seria, por parte de Cristo, um ato suicida, se não fosse um ato voluntário e um ato de amor. Por isso que a gente não pode ter Sansão como um suicida igual Judas, que em desespero se enforcou. Ele entendeu que a sua morte traria vida e libertação, porque a libertação e a ação de Deus na sua vida e na sua morte era muito maior do que ele próprio. A nossa história não é sobre nós. Sansão entendeu isso. Cristo veio ao mundo sabendo disso. No Getsemane ele ora para Deus: afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Cristo sabia que a morte dele conquistaria algo muito maior.
e Ele se sacrifica, Ele se entrega por nós, para essa verdadeira libertação. O perfeito Sansão, o perfeito juiz, o perfeito libertador do seu povo. Cristo, irmãos, conquistou tudo na sua morte, para que a gente não passasse mais a vida lutando contra a nossa própria força, para que a gente não fosse mais Sansão. Cristo conquistou tudo isso na sua morte, na sua ressurreição. A gente não precisa mais viver de forma sanguinária, lutando, pegando pedaço de osso para enfrentar nossos inimigos. Nosso juiz, o nosso libertador já fez isso por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, porque na morte de Cristo, tudo foi conquistado. A nossa vida, a libertação do pecado, a conquista sobre a morte, sobre o nosso inimigo, Satanás, o cumprimento da tua promessa e profecia de Gênesis 3,15. Te louvamos por isso, Senhor. E Pai, te pedimos perdão por todas as vezes que agimos na loucura de Sansão, todas as vezes que compartilhamos da rebeldia desse nosso irmão, como nós. Sansão se julgava homem diferente dos outros, mas ele era homem como os outros homens, pecador como nós, carente da tua glória e da tua graça. Por isso, Senhor, não nos entregue ao nosso próprio coração, não nos entregue à nossa paixão. Pelo contrário, restaura-nos com teu Espírito Santo. E pela tua misericórdia, Senhor, pedimos que, sendo da tua vontade, não permita que cheguemos ao fundo do poço como Sansão, para reconhecermos o Senhor como nosso Deus. Pelo contrário, haja na nossa vida dia e noite, de modo que alcancemos coração arrependido, coração contrito, Pai. Antes mesmo que sejamos vítimas, que soframos as consequências da nossa rebeldia e do nosso pecado. Por isso hoje, clamamos ao Senhor. Lembra-te do teu povo, povo da tua aliança, comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Liberta-nos daquilo que nos escraviza até hoje, vícios, hábitos destrutivos, relacionamentos, Senhor, que não deveriam estar na nossa vida, afeições, paixões, interesses, inclinações. Senhor, tira de nós e do nosso meio e dos nossos filhos tudo aquilo que contamina, que mistura, que nos escraviza com aqueles que não são teu povo, Senhor. Arranca de nós, purifica o teu povo, pelo louvor da tua glória, Senhor, para que não soframos por causa da nossa rebeldia. Pelo contrário, desfrutemos das bênçãos e da paz que o Senhor pode nos dar. Na história de Sansão não há menção a dias de paz. O juiz morre e os filisteus continuam dominando. Mas quando o nosso Cristo morreu, nós recebemos a paz. Como o próprio Senhor Jesus disse, a paz que eu vos dou não é como a do mundo. Senhor, dá-nos todo dia a paz de Cristo Jesus, daqueles que confiam no Senhor e sabem que são salvos pelo sacrifício do teu Filho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.